Bem, vamos dar seguimento à nossa primeira mesa de literatura feminística. Vou chamar para um bate-papo a maravilhosa Marlene De Favre. Marlene, conte para o mundo sobre sua escrita. Nossa, obrigada pelo maravilhosa. Nós todas somos maravilhosas. A minha escrita, Ero, nossa, precisaria umas 3 horas para falar sobre como eu vim. Eu comecei muito cedo, mudei de menina, assim que aprendi as primeiras letras, eu passei a fazer poesia. Eu sou natural do interior do sul de Santa Catarina, então tinha pouco acesso a poucas coisas, mas eu já escrevia. E desde então eu sempre escrevi. Eu, eu faço poemas, né? Desde sempre eu participei em Itajaí de um grupo de poetas e escritores Mário Quintana, nos anos 80. E nos anos 90 entrei para a faculdade de História, fiz graduação, mestrado e doutorado em História e fiz carreira acadêmica. Trabalhei em duas universidades, sendo que me aposentei ano passado pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, eu escrevi muito, livros e capítulos e artigos, muita coisa acadêmica. Inclusive, ganhei um prêmio em 2005 de melhor livro do ano aqui em Santa Catarina, que foi a minha tese. Mas, desde que eu me conheço por gente, as questões do feminismo, das mulheres, do gênero, da diferença no trato entre meninos e meninas, me chamava atenção e me desafiava a compreender, né? Então, desde sempre, a literatura me acompanha, mas a produção acadêmica sempre foi uma produção voltada para os direitos humanos, para os direitos das mulheres. Então, eu costumo dizer que sou feminista desde sempre, poetisa desde sempre, e não podia ser diferente, né? Eu escrevi esse livro, eu terminei me aposentei, e já bem antes eu já planejei que eu quero fazer literatura. Então, eu comecei a escrever crônicas, assim que começou a pandemia, aqui da casa da minha mãe, onde estou agora, em Turvo, e eu escrevi meu primeiro livro de crônicas, publicado recente, Crônicas da Incontingência da Clausura, Cotidianos na Pandemia. Então, aqui eu me achei a literata que eu sempre quis ser, né, desde pequeno, mas que eu fui para um lado da escrita, mas não da literatura propriamente dita, né, da escrita mais acadêmica. E esse livro é um livro que trata das memórias da minha mãe, que trata das minhas memórias durante a pandemia, aqui no interior, no sítio, no sul de Santa Catarina, dos afazeres cotidianos, dos medos, das solidões, das buscas, das violências, das saudades, muitas saudades, né, dos desafios, tudo que se passou no cotidiano da pandemia. Então, foi uma escrita vivida no calor da pandemia, a partir de duas mulheres vivendo no sul de Santa Catarina, isoladas do mundo por conta da pandemia. E eu escrevi 54 crônicas, esse é o volume 1, e o volume 2 está na gráfica. Muito bom. Semana que vem chega o volume 2, perfazendo 54 crônicas. Eu sou colunista do Portal Catarinas, um portal com perspectiva de gênero, e por isso eu continuo escrevendo crônicas do portal, só que agora tem o título Feminismo Nosso de Cada Dia, né? Então, eu tenho escrito a cada 15 dias, publicado no Portal Catarinas. Então, a minha vida é isso, né? Escrever é o meu lugar, foram as minhas buscas, e a minha escrita, como você falou, falar sobre a minha escrita é falar sobre uma mulher que desde pequena busca o seu lugar nesse mundo, desde quando éramos caladas, silenciadas. Na década de 80, eu lembro que eu fui para Florianópolis fazer faculdade, desde aqui de Turvo, e aí as mulheres não tinham direito, não tinham acesso à voz, né? E a poesia foi que me trouxe, os poemas e a poesia me deram um lugar de voz e de fala. Depois a historiadora tomou o seu lugar na escrita e na denúncia das violências de gênero, principalmente, e agora a cronista, a poetisa, a escritora, também como colega Leite, estou começando um romance, e eu daqui para frente vai ser isso que eu vou fazer. Eu amo de paixão e acho que escrever é libertador. Exatamente, é maravilhoso escrever. Tem uma magia nisso que você, para quem não escreve, não entende, mas a gente parece que está numa vassourinha por aí. Aliás, esse seu livro eu li, maravilhoso, viciante. Recomendo.
Recomendo, ele é viciante, é uma linguagem solta, gostosa. Parece que a gente entra dentro da sua casa e vive essas histórias contigo. Oh, que lindo! Que lindo! Mandei um para a Alemanha, viu? Mandei um para, Ah, aliás, para Viena. Para Viena. e mandasse para mim também. Muito obrigada. Marlene, a última pergunta sua. A feminística, ela traz uma pegada de sensibilidade e aceitação entre homens e mulheres. Na verdade, o feminismo, ele defende os direitos iguais pelas mulheres, cobrando dos homens direitos iguais. A feminística, ela traz a pegada de sensibilidade e aceitação entre homens e mulheres de direitos iguais. Ambos lutam por direitos iguais, tá? Diferente só do feminismo. Essa é uma leve diferença. Como a sua literatura pode interferir nesse conceito? Ah, sim, Você já conhecia esse termo? eu fiquei conhecendo contigo já um tempo atrás, Ah, né? sim, que eu, certo. que eu vi, eu não conhecia. Fui pesquisar, né? E fui ver o que a minha obra, minhas coisas que eu tenho escrito tem a ver com a feminística, e eu não achei, porque eu sempre fui professora de História e Relações de Gênero na universidade, sempre, né? Abri caminhos, assim, dos estudos do feminismo, do gênero, das sexualidades na Univale e depois na UDESC. E eu sempre olhei o gênero como uma coisa relacional, como uma categoria relacional, aonde homens e mulheres têm que caminhar juntos e os direitos têm que ser respeitados, né, da mesma forma. Então, a minha literatura, eu acho que a minha literatura é para despertar o exercício da feminística, né? Exatamente. Foi o que eu Outro percebi. jeito, assim. Eu acho que nós, mulheres, não cabemos mais dentro de protocolos, de regras patriarcais, né? E o feminismo, nesse sentido, ele é generoso, porque ele quer equidade, ele quer que as violências terminem, ele procura um mundo de paz, um mundo onde os direitos humanos sejam respeitados, né? E haja dignidade, equidade para homens e para mulheres. Por isso, eu acho que a minha escrita tem a ver com feminista, feminista. Eu tenho certeza que tem. Tenho também. Eu busco um mundo onde caibam todas as pessoas com direitos, com cidadania, com solidariedade, com equidade, com direitos humanos, né? Principalmente com cidadania, que essa palavra diz muito. Ser cidadão quer dizer ter os seus direitos humanos respeitados. Ser mulher cidadã é ter os seus direitos respeitados. É ter a equidade respeitada, né? Então, nós caminhamos muito para isso, para esse lugar da feminística. Porque não adianta um feminismo que diz que vai matar os homens, como a gente sabe que tem algum radicalismo, já houve algum radicalismo lá em alguns lugares, mas assim, não é isso. Nós queremos viver em paz na convivência com os homens. Ou seja, numa sociedade onde homens e mulheres possam se respeitar em todos os sentidos. Então, Sim. o que eu sei tem a ver com feministística. Acredito. Perfeito. Parabéns pela sua postura, pela sua literatura. É uma honra para a gente tê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Gostaria agora de conversar com o poeta Aleixo da Rosa. Aleixo, por falar em feminística, estás escrevendo um livro intitulado Enquanto se é chuva, cujo tema principal é o encontro do masculino com o feminino, a partir do ponto de vista do masculino. Nos conte essa experiência. Pois é, eu acho que em primeiro lugar, né, a gente tem que deixar bem claro assim que não se trata de invadir o lugar de fala, né? A gente tem o conceito de lugar de fala, então nós precisamos respeitar esse lugar de fala das mulheres e eu deixo isso bem claro, bem especificado. Por isso que o livro ele se trata justamente do encontro do masculino com o feminino a partir do ponto de vista do masculino. Por que eu digo isso? Eu vou tentar explicar um pouco isso a partir de um exemplo bem concreto. Nós temos este grupo aqui em Passo Fundo, que é a Sociedade dos Poetas Vivos, um coletivo de escritores que tem cerca de 7, 8 anos. E esse grupo, inclusive, ele conquistou mais uma vitória hoje, aproveitando o momento, né? Nós somos finalistas de um prêmio muito importante aqui no Rio Grande do Sul com um livro construído coletivamente.
um livro que foi construído entre homens e mulheres, né? Entre escritores e escritoras que fazem parte do grupo, que é o livro O Monstro e a Flor. Recebemos hoje, agora há pouco, acabamos de receber a notícia do editor que este livro ele é finalista do Prêmio Ages de Literatura, aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos prêmios mais importantes aqui do Rio Grande do Sul. Uma conquista coletiva de escritores, repito, e escritoras, né? Escritoras e escritores. Meus E esse parabéns. grupo, muito obrigado. E esse grupo chegou uma época que nós notamos que ele estava com uma presença masculina muito forte e eu percebi na época que havia poucas mulheres, havia pouca presença do feminino. E o grupo ele foi definhando. Por quê? Porque quando você não tem num grupo pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, quando você não tem uma diversidade toda, a tendência do grupo é justamente que ele morra, né? Que ele, com o tempo, ele vá deixando de estar em atividade. Porque até certos conflitos, e eu não me refiro aqui ao conflito do ponto de vista ruim, tá? Mas toda a história literária, por exemplo, um conto, uma novela, um romance, ele tem um conflito. E toda a nossa vida tem um conflito. Eu acredito que a gente está no mundo não para resolver todos os nossos conflitos, mas para viver os nossos conflitos. Nós estamos aqui, acima de tudo, para viver os conflitos. E quando você tem um grupo, e esse grupo ele é mais heterogêneo, ele tem diferentes pessoas com diferentes visões, este grupo cresce, mesmo tendo conflitos. Porque esses conflitos, eles alimentam, as diferenças alimentam o grupo, fazem com que o grupo cresça, que você enxergue o outro, que você desenvolva empatia. Então a gente fez o quê? A gente começou a trazer mais autoras, mais escritoras para o grupo. E hoje nós estamos com um grupo que tem mais de 40 pessoas, né? Uma boa parte, né? Metade por metade, mais ou menos, de escritoras. É um grupo que foi formado nos últimos 2 anos a partir dessa ótica da importância do masculino e da importância do feminino, né? Do trabalho em conjunto entre ambos. Esse livro que eu estou escrevendo, que é Enquanto Se é Chuva, ele narra um pouco essa experiência de encontro que eu tive com a feminilidade, tanto do ponto de vista interior, que a gente vai ter os arquétipos do feminino e do masculino, segundo a psicologia junguiana, por exemplo, quanto do ponto de vista concreto, real, no dia a dia, né? De você saber respeitar também o feminino e as mulheres, claro, né? Porque na verdade são complementares, são opostos complementares. E eu posso garantir sim que na minha trajetória eu aprendi muito, conseguindo ver as coisas do ponto de vista alheio. E esse livro ele traz um pouco sobre isso, sobre o encontro do masculino tem com o feminino a partir da ótica do masculino. A importância que o feminino tem para a nossa vida. O que nos leva para a próxima pergunta, Leixo. Tens uma obra chamada Muitas Cinzas, que é de 2019. Gostaríamos que dividisse conosco e quem está nos assistindo a vibe desse livro. Pois é, se a gente for pensar, esse livro Muitas Cinzas, ele é um livro, digamos assim, de formação. Ele tem um eu lírico, ele começa numa determinada concepção de mundo e acaba lá no final numa concepção de mundo um pouco mais caótica, uma concepção mais madura, digamos assim. O eu lírico amadurece ao longo da obra. Esse eu lírico ele é predominantemente masculino. Eu projetei esse livro para ser uma trilogia. E aí, quando chegou na hora de eu escrever o segundo livro, eu não consegui dar continuidade ao projeto. E, de repente, me veio à cabeça esse outro livro que eu citei, que é Enquanto Se é Chuva, que trata do feminino. E foi aí que eu percebi que esse livro, Muitas Cinzas, ele tem uma simbologia que ela é toda masculina. A simbologia do fogo, uma alusão ao filósofo pré-socrático Heráclito, a ideia de conflito, do combate, mas falta aquele outro lado, aquele outro que geralmente é associado ao arquétipo do feminino. A questão da feminilidade, que vai trazer uma outra visão para a nossa vida. E foi aí que surgiu a ideia de escrever, então, como uma continuidade desse Muitas Cinzas, esse outro livro, Enquanto Se é Chuva. Também o motivo de eu ter ficado nessa mesa, né? Com essa mesa que é composta, além de mim, por mulheres, né? Porque acabou encaixando, digamos assim, né? Houve esse encontro entre essa temática que eu estou trabalhando agora com
essa mesa aqui com o tema literatura Houve uma feminista. conexão. Houve uma conexão, exatamente, houve uma conexão e por isso que eu acabei, né, ficando aqui nessa mesa. E realmente, eu acho que existe uma importância, nós vivemos num mundo que é muito machista, né, a gente sabe disso. Eu, obviamente, tenho comportamentos machistas, a gente tem um machismo estrutural, é difícil de se combater, a gente vê isso no dia a dia, é difícil de você conseguir fazer as pessoas perceberem que existe esse machismo, não é fácil, realmente, mas eu acho que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada tanto pelas mulheres, claro, porque é o lugar de fala de vocês, mulheres, mas que precisa ser percebida também pelos homens. Acho que a gente também tem que perceber isso. Se isso não for percebido pelos homens, se não chegar até o lado masculino, isso também não adianta. Você vai ter um conflito persistente e em vão. A ideia do conflito é que, desse tipo de conflito, é que algum dia ele encontre uma forma de equilíbrio, digamos assim. Né? Tá dentro da feminística isso. Né? Uhum. Aleixo, muito obrigada pela sua participação. Bem interessante esse conceito de enquanto se é chuva e muitas cinzas, dentro da construção desse universo masculino e feminino que tem que andar juntos. Por isso que a gente não tem aquela expressão de mãos dadas. Todos têm que andar de mãos dadas, claro. tá? Exatamente. Mas muito obrigada pela sua participação e aceitar nosso convite. Eu agradeço. Bem, agora vou privilegiar com vocês, com a poesia da contista, romancista e poeta Vânia Clares. Vânia, você transita muito bem escrevendo sobre poesia, contos, romances. Eu já li e leio e sou fã apaixonada da sua escrita. Ao todo, são quantos livros lançados? Conte-nos o segredo de tanta literatura. Você explode, vaza a literatura de você. Ero, não tem como, né? Eu tenho mais tempo de vida, como você disse outro dia, jovem há mais tempo, né? Então, a gente vai acumulando escritos, né? Eu tenho 13 publicados. Urgência de Auroras, do Parapeito, Salão de Baile, do Permanências Outonais, e os outros estão em e-book somente. E tem mais 6 inéditos, ao todo são 19 livros, a maioria de poemas, né? Como eu fui uma menina quieta, muito observadora, eu percebi que a minha forma de expressão seria pela escrita mesmo, né? E muito cedo pensadora, questionando as diferenças sociais, casei muito cedo, tive uma vida de muito trabalho na área administrativa, financeira, e agora, na maturidade, eu me dei esse presente, eu vou só me dedicar à literatura. Então, em 2019, eu coloquei todos os livros em e-book, e agora tenho 6 na fila, porque o trabalho com a editora também me absorve demais. Mas a gente não para de escrever, não tem como. Você O que escreve nos faz, muito. nos deixa Exatamente. vivas. A tua escrita, eu tenho acompanhado, inclusive no Face, na página que você tem do Grupo Lupa, do qual eu sou convidada por você, claro. E ela está ligada com a feminística, a poesia que liga o ser humano como um só. Interessante, essa feminística já existente na sua literatura. Existe. Eu tenho 2 casais. Eu criei, meus filhos são adultos, o mais velho tem 48 anos. Então, na educação deles, eu já percebia como a sociedade estigmatiza a mulher, não é? Então, na convivência deles, eu fui aparando essas arestas, essas diferenças. E eu vejo como é importante que as próprias mães tenham essa visão e não deixar que a sociedade corrompa esse menino sendo educado.
o fato do homem se sensibilizar, do homem se emocionar, do homem gostar de poesia, já é um caminho muito grande conquistado. Eu dou parabéns ao Aleixo a se dedicar a essa literatura, a essa aproximação. Eu acho que todo ser humano tem dentro de si o feminino e o masculino. Ele tem que conciliar essa dualidade. Eu esqueci de dizer que eu estou no 2º ano me licenciando em filosofia também, viu, Aleixo? Então, a gente percebe a gente chega a várias conclusões, recebe muitas respostas ao longo da história, né? O quanto as mulheres foram sacrificadas e o quanto depende de toda educadora, toda professora, toda mãe, abrir esse caminho para que haja esse encontro mesmo, não é? Para que a gente entenda essa mesma dualidade e para que a gente eduque nossos filhos de uma forma diferente, para a gente conseguir mais justiça. Mais justiça. Muito obrigada, Vânia. Se sinta um luxo de estar aqui. Muito obrigada. Tem sempre algumas surpresas que são presentes que o universo distribui. E falando em presentes, apresento a vocês Ivana Campos Ribeiro. Ivana, a sua literatura é muito diferenciada. Você escreve sobre felicidade sustentável. Conte-nos sobre isto. Ivana? Então, vamos lá, tentar rapidamente falar um pouquinho para vocês como eu vejo as coisas, né? Como jornalista, a gente sempre vai buscar, ao escrever um artigo, uma matéria, várias fontes, né? A gente não escreve alguma coisa com um olhar só. E eu trouxe isso para a ciência. Quando eu conheci o professor o Biratã D'Ambrosio, onde ele trouxe a etnomatemática, a transdisciplinaridade, eu me encantei. E eu me encantei porque isso já estava em mim. E eu falo de um escritor que, de alguma forma, um companheiro, ele dizia assim, você é muito parecida com Rubem Alves na sua escrita. E um dia eu contei isso para o Rubem Alves, né? Parecido no sentido que você aprendeu com ele, você copia meio jeito dele falar. E encontrando com o Rubem Alves, ele me disse assim, não. As coisas que você se identifica comigo é porque já estavam dentro de você. Então, juntando toda essa coisa do amor, do sensível, de pegar tudo que é informação e trazer para a ciência. Eu sou uma cientista meio fora da caixinha, tanto que eu não estou ligada a universidade nenhuma. Estou como pesquisadora, não como professora. Porque a minha formação é muito eclética, muito diversa. De jornalista, fui para um mestrado em educação física, na área de motricidade. Eu queria entender o ser humano fisiologicamente e filosoficamente falando. Então, é uma área chamada Filosofia e Sociologia da Motricidade. Depois eu fui para a Ecologia. Quando eu estava na motricidade, eu me encantei com a área de neurociências e de filosofia. E da psicologia. Tanto que esse livro, há um livro, né, Felicidade Sustentável, ele é a compilação de 20 anos meus de pesquisa. Então, lá tem desde do meu mestrado até o doutorado e artigos mais recentes, como alguns apontamentos do pós-doutorado. Inicialmente, eu comecei na área de meio ambiente, falando de educação ambiental. Mas logo com esse encantamento, eu passei eu criei uma metodologia chamada Educação Ambiental de Corpo e Alma, onde eu mostrava que as transformações que nós queríamos ver no mundo teriam que começar em nós. Não adiantava eu cuidar do vasinho ou de separar o lixo se eu continuasse internamente com valores que não fossem sustentáveis. E aí eu me lembrei que aos 16 anos eu comecei a me questionar sobre o que era felicidade. Eu sempre fui uma filósofa, né? De onde eu vim, para onde eu vou, e questionar. Minhas amigas achavam que eu era meio maluquinha, mas eu tinha isso em mim.
E aí eu entendi que a felicidade estava em todas as coisas. Quando eu tenho sede, eu tomo um copo de água, eu tenho um momento de prazer, né? Essa sensação de saciedade. Mas isso quando eu tinha 16 anos. Hoje, eu pesquiso as leis que regem o universo. Depois de passar por neurociências, por estudo, pós-doutorado na área de estados emocionais, desenvolvimento humano, hoje eu pesquiso as leis que regem o universo e eu escrevo sobre isso, só que eu transformo os textos, que depois eu quero publicar, em áudios, aulas para o YouTube, né? Então, a gente estuda desde a ancestralidade nesse livro, vai mostrar, tentar entender os nossos comportamentos a partir da ancestralidade. Todas as memórias que estão no nosso DNA, todo o nosso cérebro reptiliano, que tem toda uma relação de ir contra, atacar, lutar, né? Então, essas palavras que estão tão enraizadas em nós, mas quando nós buscamos a paz e a não violência e essa igualdade, a gente entende que uma célula, quando a gente vai lá para os livros, para os ensinamentos herméticos, que estão presentes no Kybalion, que é uma filosofia antiga, né? É pouco considerado filosofia também, para alguns. Nós vemos que um átomo, ele tem um núcleo, próton e nêutron, e esse núcleo, ele tem energia masculina. E os elétrons, eles são energia feminina, mas eles são negativos, isso não tem nada a ver com o nosso entendimento de negativo e positivo, e eles trabalham juntos. Do masculino, desse impulso do núcleo, ele dá um comando, um impulso energético, e os elétrons começam a criar. Exatamente como acontece na criação de um outro ser. Seja um gato, né? Tem um aqui do meu lado, seja um ser humano. A gente precisa dos dois. Não dá para brigar com os dois, né? Então, independente das escolhas que se faça, para um indivíduo nascer, precisa de um homem e uma mulher, né? Pelo menos de um corpo masculino e um corpo feminino. O que está dentro não interessa, né? A gente pode até usar, adotar a inseminação artificial, mas precisa desses dois. E esses dois têm que aprender a conversar, né? Então, quando a gente estuda essas questões todas de valores, nós entendemos que o encontro, o grande equilíbrio está na paz interna, está no entendimento de que toda essa questão de ir contra alguma coisa ainda é uma memória de quando os homens saíam, porque nós temos no nosso campo morfogenético, né, memórias dos nossos ancestrais que iam à luta, né? Então, a gente traz isso geneticamente, mas hoje a ciência mostra que quando a gente deseja alguma coisa, né, a física, a mais recente, chamada também de física quântica, pelo experimento da dupla fenda, quando nós colocamos o nosso foco em alguma coisa, nós potencializamos aquilo. Então, quanto mais eu foco naquilo que eu não quero, mais daquilo eu tenho. Então, este equilíbrio, né? Depois de ouvir todas as falas até então, desses colegas que já se apresentaram, a gente percebe, né, esse caminho do equilíbrio, desse amor que precisa perpassar um novo entendimento. Então, para que o ser humano evolua, ele precisa realmente mudar certos conceitos, certos padrões, entender que passado é muito bom, me trouxe até aqui, mas daqui para diante a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? Sustentavelmente, não só em termos mentais, meus pensamentos, mas as minhas emoções necessitam ser sustentáveis para que as minhas ações sejam. E aí não tem ninguém brigando com ninguém, né? E é isso. Ivana, muito obrigada. Saiba que eu fiquei encantada com esse título, Felicidade Sustentável. O quanto isso pode ajudar outras pessoas. E, na verdade, nós, escritores, somos esses transmissores de felicidade às outras pessoas. Isso que é interessante.
Saiba que é um luxo ter você aqui. Muito obrigada. Vamos falar agora com Nádia Farias, a poeta de Patos de Paraíba. É um prazer ter você aqui conosco na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Nádia, nós vamos fazer um ping-pong um pouquinho com sua escrita. Nós temos aqui 6 livros seus, eu gostaria que em 40 segundos você consiga, que é muito difícil, né? Vamos tentar falar um pouquinho de cada livro seu, tá? Para começar por Rastros Poéticos. Vai ser um exercício e tanto. Exato. Rastros Poéticos, para mim, é a minha libertação enquanto escritora. Eu juntei todos os meus poemas da infância, da adolescência e da vida adulta e publiquei um pocket para abrir espaço para outros. E assim foi, né? Então, Rastros Poéticos, para mim, é uma porta, né, que se abriu para mim. Deixou rastros, né? Deixou rastros, né? São rastros de muitas dores, amores, desamores, né? Mas aí tem esse sentido de expandir. Foi a minha expansão, foi a minha libertação, eu digo assim. Bom, nós, quando escrevemos poesia, na verdade, 90% ou 99% das poesias vem das nossas dores. 1% das poesias vem dos amores ou de momentos felizes, né? Engraçado como para a gente isso é muito nítido isso, né? Eu me considero uma semeadora. Sou uma semeadora de poesia, sou uma semeadora de boas palavras. Eu espalho, né? Eu sei que não está no script, Ero, mas bem rapidinho. Eu espalho poesia em várias coletâneas, porque eu acho que a coletividade também nos ajuda, né? A estar em grupo também é algo libertador. Então, eu saio por aí, deixando minhas poesias em diversas coletâneas, para, junto com outras mulheres e com outros escritores, também povoar, né? Espalhar, semear o mundo com poesia, com palavras boas, né? Que é o que a gente está precisando. Palavras boas e boas ações, bons sentimentos. Você participou de várias coletâneas entre Brasil e Portugal, inclusive em defesa da mulher negra, né? Que você se identifica como escritora que representa a mulher negra também. Isso mesmo, porque para mim hoje aqui é algo muito significativo ser a única mulher preta, ser nordestina, ser periférica, num país que não valoriza, né, as mulheres e não valoriza a escrita das mulheres pretas. Então, estar aqui é algo que eu não tenho nem como dimensionar a emoção, né, e a gratidão de estar aqui. E em falar em negritude, né, a todos, eu tenho participação nessas coletâneas, né? São contos negros, onde eu escrevo sobre mulheres, né, trago a história da escravização, né, de uma forma para poder também semear um pouco de compreensão, um pouco de sensibilidade sobre a dor das mulheres pretas, né, e desse período horroroso que foi a escravização dos seres humanos e que ainda hoje, né, cai sobre nossas cabeças, principalmente das mulheres pretas, que mais morremos, que temos menos espaço no mercado editorial também, e momentos como esses são essenciais para que a gente possa, né, a partir dessa mística feminina, entender também, né, a necessidade da gente trabalhar essas questões étnicas, né, e de difundir isso. Exato. Aliás, o mercado editorial já tem, as mulheres em si já têm mais restrições de publicação ou de leitura. É mais difícil ler uma mulher. Agora, ler uma mulher negra é mais difícil ainda, tanto para editar quanto para ler. Então, assim, te parabenizo pela força, pela garra de não desistir e estar aqui conosco. É um luxo ter você conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né, e que muitos outros festivais possam trazer mais mulheres pretas, né, para se juntar aqui e poder, né, falar um pouco dessa nossa essência, né, de que ser feminística, né, de ter feminística também é lutar por igualdade para todos, independente das nossas etnias. Muito obrigada, Nádia. Muito obrigada mesmo. Que agradeço.
Stephanie Paludo é escritora de ficção e distopia. É um prazer ter você aqui conosco na 9ª edição do Festival Cultural do Brasil em Viena. Stephanie, suas obras são consideradas de ficção científica e distópicas. Fale para a gente um pouquinho sobre 3 obras em particular. A Missão, de 2020, O Desafio, também sua, né, de 2021, e Salve a Rainha, de 2019. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro A Missão, tá? Ele foi publicado em 2018 pela editorial Hope. É um romance, né? Romance no sentido de narrativa longa, ficcional, e conta a história de um grupo secreto num país fictício, né? Um país formado no meio da floresta amazônica depois que uma doença devastou a humanidade e eles isolaram essas pessoas lá na floresta para que a humanidade não fosse extinguida e eles sobrevivessem, e no fim foi a única sociedade que sobreviveu. Isso foi bem antes do Covid. Eu ia perguntar, você estava difundindo. Não, foi bem antes. E aí o livro conta a história desse grupo revolucionário que é formado principalmente por militares que têm cargos de confiança dentro do governo e que justamente por isso eles conseguem ver o que está acontecendo lá dentro, como o governo é injusto, corrupto, como existem injustiças, desigualdades, enfim, e aí eles decidem agir, dar um golpe de Estado, assumir o comando e encaminhar o país de novo para uma democracia, né, que não é o caso lá, e deixar o país melhor, tentar deixar o país melhor. E o primeiro livro, A Missão, conta a história disso, do golpe da revolução em si, da formação do plano para agir, da busca por aliados, né? E conta essa narrativa sobre o ponto de vista de 2 personagens, o Júlio e a Liz, que aí já temos masculino e feminino, no caso, né? O Júlio é um dos líderes do grupo secreto, ele é o guarda de confiança da Margarete. A Margarete é a principal vilã, que é a governante, uma das governantes do país, e ele é o guarda de confiança dela. E o outro ponto de vista é o da Liz, que é uma soldada que está entrando ali no quartel da capital, e ela é chamada para ser guarda pessoal da Margarete também. E aí ela chega toda iludida lá, achando que é tudo mil maravilhas, e aos poucos ela vai descobrindo que não é bem assim, e descobrindo o que acontece lá no meio, e o Júlio vai mostrando para ela, e ela vai vai sendo integrada nesses conflitos aí e nesse grupo. E aí, a continuação dessa história é o livro O Desafio, que eu publiquei de forma independente esse ano, em 2021, que a missão contava a revolução em si, o golpe em si, e o desafio conta o pós-revolução, o que acontece depois que eles assumiram o poder, como que eles vão fazer aquilo que eles planejaram, como que eles vão fazer uma democracia, como que eles vão melhorar a situação do país. Continua acontecendo diversos problemas, tem ataques de grupos terroristas, tem brigas internas entre eles. Para conseguir fazer o golpe, eles chamaram como aliado um marechal, então o marechal do exército, ele quer levar mais para a parte da ditadura, e aí eles ficam sempre contrapondo uma coisa com a outra. Né? E é interessante dizer, até sobre a temática da mesa aqui, é que as personagens principais, elas são mulheres, né, que eu considero a Liz, que é a protagonista, e a Margarete, que é a vilã, e aí justamente por elas estarem inseridas nesse contexto militar, né, que é um mundo realmente machista, elas têm que mostrar, se impor, liderar, mas não de um jeito masculino, elas não querem assumir características vistas como masculino, elas querem liderar do jeito delas, mantendo a feminilidade delas, né, e são mulheres bem diferentes uma da outra, mas o foco dessa história é justamente as mulheres, né? Até a Liz, ela tem um grande crescimento ao longo dessa história, ela começa como soldada que não sabe nada do que acontece, até que no segundo livro ela se vê como a líder desse grupo e está ali no governo, ela faz parte da junta provisória que está governando, então ela precisa aprender a liderar, aprender a se conhecer, aprender a se impor, aprender a viver no meio de homens, no meio de um mundo completamente machista. Machista. Sim. A política é machista por si só, já. Né? Tanto a política quanto o meio militar também. Uhum.
Mas que ótimo, eu fico feliz em dividir conosco essa experiência interessante sobre a missão e o desafio. Não sei se queres falar sobre um pouquinho sobre Salve a Rainha, que está em e-book Sim. também, né? Salve a Rainha, isso. Eu tenho ela em e-book aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a capa para você. Ela é uma história bem diferente e completamente oposta de A Missão e o Desafio, porque ele é um romance de época. E é um romance de época que também não foi feito na nossa realidade, né? Um país fictício lá. E a protagonista é uma princesa que assume o trono e vira rainha durante o livro. Então, ele é focado no romance, ela tem um casamento arranjado, o livro tem vários clichês, a proposta dele justamente é essa. Ela tem um casamento arranjado com um rapaz que era amigo dela da infância, que se torna o melhor amigo dela, que é cavaleiro do reino, enfim. Mas ela, como rainha também, ela sofre vários atentados dela assumir, então ela precisa proteger a si mesma, aprender a se cuidar, e depois ela precisa aprender a reinar e governar, né? Esse reino dele é focado no romance, mas eu vejo que às vezes eu coloco algumas pitadinhas dessas lideranças, da parte política também, por mais que seja uma monarquia também, não uma república. Stephanie, é um luxo ter você conosco, lá, dividindo Obrigada. esse seu capital intelectual, né? Porque não deixa de ser um capital intelectual, né? E obrigada por participar conosco do 9º Festival Cultural Brasil Eu Viena. que agradeço. Obrigada. Imagina. Bem, chegamos ao fim dessa primeira mesa literária de feminística, né? Saibam que foi uma honra receber cada um de vocês aqui na 9ª edição do Festival Cultural Brasil-Áustria. Gostaria de chamar vocês agora para se despedirem, 1 minuto cada um. Marlene de Favre, sua despedida, por gentileza. Marlene? Marlene? Aleixo quer fazer sua despedida até a Marlene. Deu? Deu. Beleza. Tem um mosquito aqui. Está me incomodando. Então, amei ouvir vocês, cada um no seu lugar, com seu saber, suas experiências. Eu gostaria de poder ler todo mundo assim, amar essa mesa linda. Eu queria dizer do meu prazer de estar aqui, de acompanhar, de estar dentro, né, de conhecer os escritores e escritoras, as escritoras e o escritor. Agradecer ao Festival Cultural de Viena, na figura de Vanessa Herô, né? E dizer que a literatura salva, a literatura provoca mudanças, a literatura permite reflexões, a literatura esclarece dúvidas, a literatura emancipa. E se ler é um direito humano, escrever e exercitar a liberdade de criar argumentos que produzam reflexões para a experiência de viver com humanidade e solidariedade é também um direito humano, né? E é em cima dos direitos humanos, da solidariedade, da cidadania, da liberdade, dos direitos das mulheres, do feminismo e da equidade de gênero que eu quero agradecer muito essa participação nessa mesa e aguardem o meu próximo livro. Com certeza. Muito obrigada, Marlene. Aleixo, 1 minuto para suas despedidas e agradecimentos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a curadoria, a tua curadoria, Herô, né? Obrigado por ter caminhado os processos. Quero agradecer também a quem me fez o convite para participar do festival, que foi a minha colega e também escritora Luciana Marinho Albrecht. E quero agradecer, claro, aí a Vanessa, né, por este lindo evento. Eu sei que é uma iniciativa dela, este evento. Então, eu acho que é um evento que, como eu disse, ele tem uma característica não só de ser grande, em termos de tamanho, né, de alcance, mas também em termos de significado. Um significado que eu achei muito bonito, muito importante, muito legal, e me senti honrado em poder participar. E meu agradecimento aí a todas as colegas aí de mesa, né? Muito obrigado, um abraço a todas. E realmente fica aquele gostinho de poder conhecer os livros, né? Se a gente pudesse, eu queria muito poder ler
trabalho de cada uma. Fica essa vontade, vamos encerrar com essa vontade a mesa, né? Muito obrigado também a todos que estão nos assistindo e prestigiando o Festival Cultural. Bem lembrado, obrigada a todos que estão nos acompanhando mesmo. Vânia Clares, 1 minuto para suas considerações finais. Eu fiquei encantada com as falas de todas e acho que a vontade é a mesma. A gente quer ler todos. É uma diversidade muito boa. Parabéns, Herô, parabéns, Vanessa, por nos permitir esse encontro maravilhoso. Eu quero deixar também um abraço para o pessoal da Academia Contemporânea de Letras, da qual eu faço parte, e eu espero que a gente mantenha contato para a gente conhecer o trabalho um pouquinho mais uns dos outros, né? E a Sarasvati Editora também está de portas abertas. Muito obrigada, Herô e Vanessa, e a todos. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada mesmo. Ivana Campos Ribeiro, para dizer a verdade. 1 minuto para suas considerações. Eu digo a mesma coisa, assim, foi muito bom ouvir a todos e agradeço o convite da Herô, mais uma vez. A Vanessa, né, por ser esse pilar, né, para a realização desse evento. E eu só queria contar uma coisa para vocês. Dizem que Madre Teresa de Calcutá, quando convidavam ela para ir para uma passeata contra a violência, ela não ia. Mas quando convidavam para ir a uma passeata a favor da paz, ela ia. Então, dentro dessa feminística, né, do equilíbrio, da paz, do bom convívio, eu me despeço aqui de vocês. Gratidão a todos de fundo do coração. Obrigada, Ivana. Mas só voltando à Madre Teresa de Calcutá, vamos falar só por que ela não ia numa atividade de protesto, por causa da energia negativa. Na atividade de paz, tem uma outra energia. Entende? É a energia positiva. Contra, tem sempre quebra-quebra, gritos, raiva, aquela coisa que corrói, né? Tem até pesquisa sobre isso, Sim. Científica. E o clima desses eventos a favor da paz é delicioso, né? Sim. É um banho de... Ela era muito mais inteligente. Ela conhecia a teoria da dupla fenda. Muito obrigada, Ivana, por partilhar conosco o seu conhecimento. Nádia Farias, divida conosco a sua alegria de estar aqui. Pois é, vou dividir 2 alegrias, né? Um dos livros que está aí em Viena, né? Que não deu tempo, mas aí a gente vai, tá aí. E um outro que é o meu casamento da literatura acadêmica com a científica, né? Com a científica com a não científica, que é junto com os meus alunos, que são contos e memórias. E agradecer imensamente a cada um de vocês, o quanto eu aprendi, o quanto eu bebi, né, dessa energia boa de cada um aqui. Agradecer a Luciana Marinho também, que fez a ponte entre nós. Agradecer a sua curadoria e a sua atenção, muito presente sempre, nos conduziu muito bem todo esse tempo. Obrigado. Vanessa, parabéns por você ser essa mulher audaciosa, né, de estar enfrentando aí já 9 festivais. Muito obrigada por levar o Brasil tão longe. A gente precisa tanto disso nesse momento em que a gente está tão desgastado no exterior, né? Então, obrigada a você por mostrar que a gente é muito mais, a gente é um povo riquíssimo. Estamos num momento não muito bom, mas a gente tem muita coisa a oferecer ao mundo e muita coisa boa. Só agradecer minha gratidão e corroboro com todos vocês. Eu gostaria de ler todos, porque eu tenho certeza que a nossa contribuição para o mundo é muito boa, porque a energia daqui é muito deliciosa. Minha gratidão. Obrigada. Que delícia ouvir isso, Nádia. Muito obrigada. Sinta meu abraço. Stephanie Paludo, por gentileza. Agradeço a oportunidade de estar aqui
estar aqui com você. Sinto muito honrada de fazer parte dessa mesa. Agradeço a Ero, a Vanessa, agradeço a Luciana Marinho também, que foi quem fez essa ponte, né? Quem me indicou para a Ero. Agradeço a quem está nos assistindo. Quero parabenizar a Vanessa e todos os envolvidos pelo Festival Cultural, uma bela iniciativa importante, nesse momento mais do que nunca. E também fique à vontade de conhecer mais todos meus colegas aqui presentes, ler as histórias deles, e acho que deve fazer isso. E obrigada, então, pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui e receber essa partilha intelectual sua, da sua escrita. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou... particularmente, eu sou imensamente grata à Vanessa Noronha. Ela tem o terceiro nome que para mim, embora com descendência alemã, é difícil de dizer. Vanessa Noronha Tolli, uma coisa interessante como para algumas pessoas o alemão é tão difícil e para mim é extremamente difícil. Mas Vanessa Noronha, eu sou imensamente grata a você por ter me convidado e cedido a curadoria da 9ª edição do Festival Cultural do Brasil Áustria. Vanessa é idealizadora e organizadora desse festival em 9 edições. Muito obrigada e eu lhe devolvo a palavra, Vanessa. Obrigada, Ero. Como eu sempre falo para todos, né? A palavra gratidão nunca é demais, cabe em todos os lugares, né? Então, eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês por estarem participando desse momento, que é como a Nádia falou, apesar de ser um momento muito difícil para todos nós, para o mundo inteiro, né? O Brasil, ele leva um determinado agravante, mas a gente acredita, né? Porque pessoas como vocês, né, que estão aqui hoje, distribuindo esse conhecimento e trazendo toda essa energia, né, quântica, inclusive, como a Ivana falou também, de trazer esse lado da alegria, da felicidade, das boas palavras, das boas convivências, que não é só o Brasil que está precisando disso, o mundo inteiro está precisando. E o que é interessante é que vocês estavam falando a respeito da feminística, trazendo a questão do espaço para as mulheres, e vocês não podem imaginar eu, como brasileira, nordestina, mulher, enfrentar o mundo que foram os nossos ex-colonizadores, mas de uma certa forma ainda se carrega no seu DNA aquela questão de que o terceiro mundo, né, ou países subdesenvolvidos, talvez não tenham pessoas intelectualmente que possam falar na mesma linguagem que eles. A gente muda o idioma, mas o nosso conhecimento, o nosso intelectual não vai da cor, não vai de sexo, né? Não vai da identidade que a gente carrega, é totalmente diferente. Então, quando eu falo de Festival Cultural do Brasil, muita gente relaciona a festa. E o Festival Cultural do Brasil, em Viena, ele não é festa, ele é conhecimento, ele é para trazer a igualdade do lado intelectual entre o Brasil e a Europa. Né? Então, eu sou muito grata e muito honrada em poder contar com um time como vocês, porque não é fácil encontrar, então eu posso considerar hoje que a Ero foi uma mineradora, né? Trazendo pedras preciosas para nós aqui. Então, muito obrigada a vocês todas e todos. E vou pedir agora, porque apesar desse momento complicado, difícil, a gente também precisa brindar a vida, brindar a alegria e pensar positivamente. Então, em nome de um Brasil melhor, de momentos como esse, que possam existir mais momentos, faremos o nosso brinde da mesa feminística. Prazer, gente. Podem abrir os microfones, saúde. Porque senão eu vou ficar falando sozinha. Saúde! Amém. Um beijo.